O Serbase Responde de hoje é sobre escolhas, grandes escolhas na vida de um jovem, como o Tiago Andrade, que mandou, não é nem a seguinte pergunta, é a seguinte reflexão. Vamos lá. Tiago pergunta o seguinte: Serbase, tenho 21 anos, atualmente trabalho e já me formei em um curso de tecnólogo em gestão financeira, meu colega de trabalho. Hoje não tenho dívidas, porém também não me sobra dinheiro para reservas de emergência, pois acabo gastando com besteiras. Besteiras, Tiago. Na boa, né? Vamos refletir um pouquinho sobre o que você chama de besteiras aqui. Acho que você tem parte da resposta, tá bom? Continuando a sua reflexão aqui. Ao invés de gastar com besteira, queria a sua ajuda ajuda e conselho como profissional diante de duas hipóteses. Voltar para a faculdade para me capacitar e no futuro ter mais oportunidades de emprego e renda, e criar uma reserva de emergências. Você está em dúvida entre os dois aqui. Devo investir e me capacitar para ganhar mais no futuro, ou primeiro fazer uma reserva de emergência para depois pensar em um outro investimento, seja ele intelectual ou financeiro? Bom, Tiago, parte da resposta, como eu falei, você já tem, né? Gastar em besteiras. Vamos pensar primeiro no que você chama de besteiras, né? Será que é alguma coisa do tipo: estou com sede, compro água, estou com fome, compro comida, estou com vontade de me divertir e vou para a balada, estou com dor nas costas e faço uma massagem? Cuidado com essa percepção de que você está gastando com besteiras, porque pode ser que o seu orçamento hoje esteja engessando demais suas escolhas e aquilo que é importante para você seja entendido como sendo algo não previsto, uma besteira ou algo que deveria ser evitado. E pode ser que isso não seja verdade. Pode ser que isso seja uma necessidade evidente da sua rotina e você não queira abrir mão disso. Agora, você tem uma dúvida muito clara, Tiago, que é investir em educação e com isso aumentar sua renda, sua liberdade de escolha, sua liberdade futura, ou formar uma reserva de emergências, que é estar preparado para lidar com imprevistos nos próximos meses. E acho que aqui a gente tem que entender qual que é o papel da recomendação do especialista, que diz: olha, você tem que guardar um percentual da sua renda, você tem que ter um certo valor, tem que ter uma proteção de seguro, você tem que ter um certo investimento em renda variável. Quando você identifica uma recomendação formal que indica um valor, uma percepção do que deveria ter, uma recomendação, aquilo tem que servir não como um trilho pelo qual você tem que se conduzir, mas como uma trilha, um caminho recomendado. Tá? Você tem que entender que você está distante de algo que seria necessário e tem que estar alerta a essa necessidade. Reserva de emergências também funciona assim. Temos que ter, porque quem não tem uma reserva de emergências está exposto a imprevistos. Acontece um problema, não tem de onde tirar dinheiro. Como que eu posso colocar em segundo... O que eu faço para colocar em segundo plano uma reserva de emergências? Você pode ter um orçamento mais flexível. Por exemplo, gastando mais com besteiras ou tendo uma verba prevista para aquilo que você chamou de besteiras, você vai ter um orçamento que considera que, por exemplo, 200, 300 reais por mês tem que estar disponíveis para o seu lazer, para uma balada, para uma pequena viagem, para uma compra de algo que não está nos planos, e que quando acontecer um imprevisto, você deixa de gastar com, entre aspas, besteiras, e vai gastar com a cobertura daquele imprevisto. Então, quem tem um orçamento mais flexível precisa de menos reservas de emergências. Agora, reservas de emergências, se você assistiu algum outro vídeo meu, você sabe que são prioridade num plano de investimentos. Você não pensa em construção de sonhos, de planos, de algo que você quer conquistar na vida antes de ter uma reserva de emergência. Você está falando de educação formal, concluir uma faculdade. Você, Tiago, tem 21 anos de idade. Não está claro na sua reflexão se você mora ou não com seus pais, né? Se você tiver o privilégio de morar com os pais, você tem um certo amparo. Se você não mora com os pais, você está talvez numa fase da sua vida, talvez solteiro, que você possa dividir moradia, dividir o uso de alguns ativos, compartilhar algumas necessidades. E eu acho que sim, você tem que colocar como prioridade na sua vida investir naquilo que promova mais transformações. Você tem um curso de tecnólogo em gestão financeira, você tem uma renda que reflete o aprendizado que você tem. Você sabe que você vai evoluir com uma formação de melhor nível. A gente entra aqui numa reflexão que tem a ver com outro vídeo que eu já publiquei aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook, que trata de parar de administrar pobreza. Não adianta você tentar se conformar com uma condição que você tem e ter uma reserva de emergência para lidar com aquela condição e poupar para ter uma aposentadoria próxima daquela condição, se essa condição não é confortável para você e você sabe que tem um caminho para evoluir. Educação é praticamente a base de qualquer evolução na sua vida. Não é só evolução técnica no trabalho. Você quer montar um negócio, tem que aprender sobre empreendedorismo, sobre a lógica dos negócios, sobre negociação, captação de recursos. Então, nesse momento que você decidir investir em educação e ficar sem reserva de emergências,
Você está sim num desequilíbrio e isso exige de você um cuidado redobrado contra imprevistos, um cuidado redobrado contra eventuais problemas que venham a acontecer e um plano B, talvez. Se você mora longe da família, está se formando, que já esteja conversado com a família, por exemplo, que numa eventual necessidade de perda do atual emprego, você volte a morar com a família, você se junte com alguém para lidar com essa situação temporária de imprevisto. Até porque um tecnólogo que hoje está empregado, eventualmente perde emprego, mas está numa formação acadêmica, certamente reúne condições para em breve ser recolocado no trabalho, talvez até seguir uma carreira acadêmica, por que não? Você fazendo faculdade, até um mestrado lá na frente, estando disponível, você pode mergulhar no mundo acadêmico, é uma possibilidade. Então, eu investiria sim em educação, consciente de que estou sem a reserva de emergência que eu precisaria ter e redobrando meus cuidados, minhas negociações, minhas conversas com pessoas queridas para estar meio que engatilhado numa eventual necessidade de, num desemprego, uma mudança de rota, de rumo, uma oportunidade que me obriga a me afastar do trabalho, por exemplo, eu acionar algo que já está negociado. Com isso você vai estar construindo uma evolução interessante na sua vida e não vai se arrepender. Tá? Lá na frente, com a vida mais estabilizada, já passou uma fase de formação e você está pensando em pagar uma futura viagem, uma aquisição de uma casa própria, o upgrade do seu veículo, do automóvel, aí sim você pensaria em primeiro formar a reserva de emergências antes de construir planos que podem aguardar um pouco mais de tempo. Evolução vem em primeiro lugar. Sucesso para você, Tiago, e para todos aqueles que estão conscientes da oportunidade de crescer num país que, com educação bastante rasa, vai premiar aqueles que se diferenciam pelo conhecimento. Boas oportunidades estão a caminho. Sucesso!